Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdades de Cristo. Que a paz e o amor do Senhor esteja com cada um de vocês. E hoje nós vamos continuar falando sobre as verdadeiras riquezas que Cristo prometeu a todos aqueles que nele creem. Já vou avisando para vocês que não assistiram o vídeo anterior, que vou estar deixando aqui na descrição o link para vocês estarem dando uma conferida e estarem vendo o vídeo anterior. E lá em 1 Timóteo 6:17, a palavra de Deus nos fala: exorta aos ricos do presente século. Fala para os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para a nossa felicidade, para o nosso contentamento. Temos que entender que tudo o que Deus nos dá é bênçãos, mas temos que saber lidar com elas. Aqueles que recebem a dádiva de Deus de serem bem-sucedidos financeiramente têm que entender que não podem se apegar ao dinheiro, à riqueza, às finanças mais do que a Deus. Deus tem que vir em primeiro lugar sempre na vida de todos, independente da situação, seja bem-sucedido financeiramente ou seja menos sucedido, ou seja pobre ou passe necessidades, que viva travando lutas financeiramente, mas tem que ser sempre agradecido a Deus por o sopro de vida e confiar sempre que Ele está no controle, que Ele vai vir com a providência. Jamais devemos lutar demais pelas coisas terrenas. Temos que lutar mais pelas coisas espirituais, pela salvação espiritual. Temos que entender que o inimigo tem condições de nos afastar do caminho de Deus, nos mostrando, nos dando, nos oferecendo as coisas que nós desejamos, as coisas materiais, riquezas e outras coisas mais que buscamos materialmente. Ele pode usar para nos afastar de Deus. Foi isso que ele usou para tentar contra Cristo. Ele tentou contra Cristo na comida, mandando que ele transformasse aquelas pedras em pães. Tentou na fraqueza do homem, a fome, assim como tenta até hoje. Tentou contra Cristo na riqueza, oferecendo a Cristo o mundo, reinos, oferecendo a Cristo glória material, glória mundana, se Cristo se curvasse a Ele. Assim até hoje Ele faz. Quando às vezes vemos pessoas que não acreditam em Deus, que vivem maltratando outros seres, que vivem blasfemando contra Deus, e mesmo assim tem grandes riquezas, temos que entender que pode ser a mão do inimigo, dando a ele tudo que o seu coração deseja, para que ele não se lembre de Deus e não se entregue a Deus, não entregue a sua vida ao Pai. Ele tentou Cristo de todas as maneiras, assim como tenta a nós. Tentou Cristo até usando a palavra. Usou a própria palavra de Deus para tentar Cristo. Assim como tem muitos usando a palavra de Deus para nos tentar e nos afastar. Usando a palavra de Deus para nos fazer seguir caminhos errados. Distorcendo a palavra. Para conduzir rebanhos para o desfiladeiro. As verdadeiras riquezas que Cristo nos prometeu são no céu, não na terra. É importante sim para nós termos uma boa vida, uma vida estável,
darmos uma vida confortável aos nossos filhos. Mas temos que entender que quando as coisas não acontecem segundo a nossa vontade, temos que continuar firmes e perseverantes, sem murmurar, sem desacreditar, crendo sempre que Ele está no controle. E Ele sabe melhor que cada um de nós o que nós necessitamos a cada dia. Ele sabe aquele que necessita ser rico e sabe aquele que necessita ter apenas o que comer. Não nos cabe questionar a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Nos cabe aceitar e não deixar de crer, de acreditar, de adorar, de glorificá-lo, de continuar sendo servos, seguindo o caminho que Jesus trilhou para cada um de nós, confiando sempre no nosso advogado fiel. É assim que devemos agir. Não devemos jamais buscar riquezas acima de tudo, Deus acima de tudo. Não devemos nos apegar às coisas materiais que são passageiras. O reino do céu é eterno. O reino de Deus é eterno. As coisas de Deus são eternas. Lá em Hebreus 13, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: seja vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar só. Só temos que ser perseverantes, temos que estar sempre contentes com o que nos vem a cada dia, seja coisas boas ou seja uma luta, uma tempestade. Temos que enfrentar confiantes, firmes como a rocha, que Ele está no controle. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e não vai jamais abandonar nenhum de nós. Jamais vos abandonarei. Temos que ter confiança sempre. Temos que crer sempre. Veja o que diz o Salmo 37, versículos 16 e 17. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustenta. Os ímpios, os que não acreditam em Deus, o que dizem que acreditam, mas não fazem nada segundo os seus mandamentos, segundo os seus ensinamentos, só se ligam, só se apegam às riquezas. Esses é que a palavra está falando que terão os braços quebrados. Aquele que é abençoado financeiramente tem que viver segundo os ensinamentos de Deus com suas finanças, sendo humilde, nunca orgulhoso nem arrogante. Não se apegar jamais às suas riquezas. Não amar a dois deuses, como a palavra diz. Só há um Deus na vida de cada um de nós. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 15:16: melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. É melhor se contentar com pouco, mas estar firme em Deus, do que ter muito, mas estar longe dos braços de Deus. Temos que nos apegar a Deus, independente da riqueza ou da pobreza. Os tesouros que Jesus nos prometeu foram no céu, e é esses tesouros que cada um de nós, independente da sua posição social, tem que buscar. Os reinos de Deus. Tem que se concentrar nos reinos de Deus, na salvação sua e da sua casa. E que Deus esteja abençoando a todos a cada dia, fortalecendo e dando sabedoria, sempre. Porque lá em Eclesiastes 5:10, a palavra de Deus nos diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta. Nunca se farta da renda. Nunca se farta do que tem. Quanto mais tem, mais quer. Porque
que ama a abundância, ama de tudo. Também isto é a verdade, diz a palavra. Essa é a verdade, diz a palavra. E nós sabemos que essa é a verdade. Há muitos que muito têm, mas não se contentam, querem sempre mais. E não ajudam a ninguém, passam por cima dos que precisam. Estes são os ímpios, os que não creem que Deus é o verdadeiro tesouro. Jesus é o verdadeiro tesouro. A salvação é o verdadeiro tesouro. Que cada um de nós devemos buscar e almejar sempre os reinos de Deus. Foi isso que Jesus prometeu a cada um de nós. Foi isso que Jesus prometeu a mim e a você. Morada no céu, as riquezas do Pai. Ele jamais prometeu abundância material, riqueza material. Que Deus nos abençoe sempre, nos fortaleça sempre. E deixem seu comentário, dando alguma sugestão, algum texto que vocês querem que nós estejamos abordando, algum texto bíblico que vocês queiram que nós estejamos nos aprofundando, aprendendo juntos. Mandem sua opinião, sua visão. Estejam compartilhando com seus amigos. Se você gostou do vídeo, se você gostou do que foi falado sobre as coisas de Deus, que compartilhe, que a palavra de Deus ande, que a palavra de Deus vá à frente. Porque esse é o intuito do canal, é que a palavra do Senhor, com os ensinamentos do Senhor, alcance mais e mais pessoas. E hoje não vai ter louvor, mas nos próximos vídeos nós vamos estar louvando canções que Deus me abençoou, canções que Deus me inspirou, e nós vamos estar louvando essas canções para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo vídeo.